Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo a mais um Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. E hoje eu recebo com imensa satisfação duas mulheres brilhantes que fazem assim, de um setor ainda muito melhor do que ele já é. Eu estou falando do setor da pesquisa, eu estou falando da aviação agrícola, e quando tudo isso se junta, a gente tem só notícia boa. Comigo hoje, Marília Schuller, ela é coordenadora geral do Congresso, e também Maísa Santos Joaquim, professora de gestão de agronegócios, coordenadora e vice-diretora da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, né, da UNB, Universidade de Brasília, integrante do Conselho Científico. Eu gostaria de dar as boas-vindas para Marília. Como vai, Marília? Tudo bem? Muito bom tê-la aqui novamente. Muito bom, muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui hoje. E hoje é um dia especial, né, para o Congresso Científico, muito especial. Nós estamos aqui aproveitando esse espaço do Cláudio aqui para fazer o lançamento do processo de submissão de trabalhos para o Congresso Científico da Aviação Agrícola 2025. E eu fico muito feliz, Marília, lisonjeado até, por ter sido escolhido para fazer esse lançamento. E fico muito feliz de tê-las aqui. Olá, tudo bem, professora Maísa? Quanto tempo, né, que a gente não se vê, né? Muito tempo, Cláudio. Tudo bem? Um prazer enorme, mais uma vez, estar com você. A gente sabe o quão profissional você é na área, né? E, além de tudo, é entusiasta amor da aviação agrícola, e a gente sente prazer e uma alegria imensa em sempre falar com você, ter contato com você e saber que a gente pode contar com você, não só, e aí eu falo pelo setor aeroagrícola, mas também a academia, né? Pode contar bastante com você, com seu entusiasmo, para que a gente possa divulgar, difundir todos os nossos resultados e estar mais próximo do público. Olha, muito obrigado pelas palavras, professora Maísa, Marília. Eu fico muito feliz, até me emociono com isso, porque é um setor que eu acho fundamental para a nossa segurança alimentar, o trabalho da aviação agrícola. E o trabalho de extensão, de pesquisa que vocês fazem é a chancela de que o setor está muito bem evoluído, está seguro, e tudo que ele faz é baseado não em fatos, em conversas fiadas, não. É um setor que pauta seu trabalho baseado em pesquisa, em resultados de pesquisa. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar toda essa evolução que vem acontecendo na aviação agrícola. Fico muito feliz. E falando em evolução, no ano passado, no Congresso, Marília e professora Maísa, nós tivemos já um recorde de inscrições. Nós tivemos 24 trabalhos inscritos, né? Eu queria até lembrar aqui rapidamente os vencedores, né? O primeiro lugar, nós tivemos a influência da velocidade de voo na largura de faixa, né? Para um drone modelo T-20P, em 2 volumes de aplicação da equipe encabeçada lá pela engenheira agrônoma especialista da agroefetiva, lá de Botucatu, a Gleica Graviel, e mais 5 autores, né? Eles representaram em agroefetiva, e também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e as universidades estaduais paulistas Júlio de Abreu Mesquita Filho, da Unesp Botucatu. Enfim, isso é muito bom, porque além de dar uma exposição muito grande para o trabalho desse pessoal, ele também mostra, incentiva outros pesquisadores, e mostra para os usuários, para as empresas, que vale a pena investir em pesquisa, que vale a pena abrir esse espaço para os pesquisadores estarem caminhando lado a lado com a aviação agrícola. Isso é fundamental. Eu queria que vocês falassem, primeiro, Marília, vamos falar um pouquinho do Congresso, que vai ser daqui uns dias praticamente, porque o tempo do jeito que vai, nós hoje já 5 de abril, o ano mal começou, congresso que vai ser realizado dos dias 19 e 21 de agosto, lá em Santo Antônio do Leveger. É isso aí, Cláudio. Falta 4 meses e meio praticamente para o nosso congresso, né? Como você disse, em Santo Antônio do Leveger, fica a 30 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Segundo ano já que a gente está realizando o congresso nesse local, é um local extremamente bacana, né? Um aeroporto executivo muito bem construído, as instalações muito boas, né? Sim.
E o Congresso Científico, este ano é a 6ª edição, sendo que a primeira edição foi em 2019, quando a gente ainda chamava de Fórum Científico, era apenas para fazer quase que um brainstorm, assim, do que a gente poderia pautar, né, nessas pesquisas. Então, a gente fez lá uma grande pesquisa mesmo entre os operadores e tal, para chegar em alguns assuntos assim que a gente viu que são importantes, né? Uhum. E como você citou, ano passado a gente teve recordes de trabalhos, né? 24 trabalhos, foi exatamente o dobro da quantidade de trabalhos do ano anterior. Nós tínhamos tido 12 e passamos para 24, né? Então, realmente, né, por ser um congresso ainda, digamos, em formação, né, ainda começando, isso é extremamente significativo. Nós tivemos trabalhos de 8 universidades, né, dentre esses 24, e mais ainda algumas pessoas que, de forma individual, sem uma universidade por trás, também pesquisaram dentro da sua empresa, enfim. Então, é um congresso que tem muito a crescer, né, e com um time como nós temos hoje do Conselho Científico, que a professora Maísa está aqui representando, certamente esse congresso vai longe. E eu fico muito feliz, agora a régua subiu, né? A régua subiu. A régua subiu, professora Maísa. Subiu bastante, Cláudio. E é interessante como você trouxe, e eu falo repetidas vezes, foi muito importante e é muito importante para a academia, foi e vai continuar sendo, o fato de nós termos um congresso científico dentro do maior congresso que existe no mundo da aviação agrícola. Perfeito. Porque ficou muito nítido que a pesquisa não é só para a academia, ou a pesquisa não é só dentro da academia. Esse elo que foi criado com esse congresso científico nos dá a oportunidade de levar a sociedade de forma geral, independentemente aí do grau de instrução, do nível de instrução ou de entendimento dessa linguagem muito técnica da aviação agrícola ou do setor aeroagrícola, a todos. Então, independentemente de quem leia, ou de quem pega, ou de quem esteja presente nesse congresso, aí eu falo que é de crianças, de bebês que a gente viu, a adultos, todos conseguem ter contato direto com a ciência. Parece que quando a gente fala em ciência está tão longe da gente, e não está. A ciência é o nosso dia a dia. E mais do que nunca, ou como sempre, o setor aeroagrícola é o que mais investe, é o que mais tem tecnologia pujante, está o tempo todo se atualizando por causa da regulamentação que é muito severa. Então, esse congresso científico traz para a gente a seguinte mensagem: a ciência é para todos, o setor faz muita ciência, faz muita pesquisa, é muito testado, e por isso a gente demonstra e tem que conseguir demonstrar a cada dia o quão seguros são as aplicações. Exato. Então, para a gente é gratificante poder contribuir um pouco, mas na verdade mostrar o que o setor já faz, com as pesquisas, com a demonstração em números, com a demonstração em resultados. E interessante, né? Porque o trabalho de vocês, pesquisadores, também está sempre em evolução. A pesquisa não cessa nunca. Porque o setor também está em evolução a cada instante, né, Marília? A cada momento surge uma novidade, um equipamento novo, um avião novo, uma ferramenta nova. Nós temos agora o Pelican, que é um absurdo em tecnologia. Ou seja, é trabalho contínuo para todo mundo, né, Marília? É trabalho contínuo para toda a vida, né? E depois a professora Maísa vai citar aqui alguns cursos, vamos dizer, né? Algumas áreas de abrangência que podem trabalhar em cima da aviação agrícola, praticamente todas as áreas, né? Então, até vou pedir para a professora Maísa citar, porque é muito interessante quando você para pensar, aviação agrícola, bom, deve lidar com o pessoal da engenharia de aviação, talvez com o pessoal da agronomia, né? Porque tá na agronomia, beleza, é isso aí. Só que não, né, professora Maísa? Não, Marília, foi muito bom trazer isso, porque até para a gente que está na academia e pesquisando, para a gente ainda fica, como seria fora da área, né? Eu entrei na área há 3 anos e consegui trabalhar com combate a incêndios florestais. Então, ainda fica aquela imagem de um avião que foi desenvolvido e foi adaptado de qualquer forma para fazer uma pulverização. E a realidade não é essa. E aí a gente começa a perceber, a ter muito mais contato,
perceber essa evolução. A evolução tecnológica está muito além da regulamentação e da legislação, né? A legislação está bem retrógrada em relação a isso, não conseguiu evoluir a contento, a acompanhar a evolução tecnológica. E aí vem uma outra surpresa que para mim foi assim muito, muito gratificante, o fato de perceber que todas as áreas, Cláudio, sem exceção, conseguem trabalhar no setor. É um setor, na minha opinião, é um dos pilares mais importantes do agronegócio brasileiro. É um setor que garante que a economia do agronegócio funcione, que a economia do país funcione, porque senão não teria condições, né, de nós termos tanta produção de commodity. Mais uma vez estamos batendo recorde aí, os números têm mostrado, né, que o agronegócio brasileiro bate recorde. E veio a grata surpresa de termos orientados da área de direito, da área da engenharia mecatrônica, da área de engenharia química, da área da administração, da agronomia, que todo mundo acha que só tem que ficar na agronomia, que é a aviação agrícola da agronomia, que, né, as atividades aeroagrícolas são da agronomia, engenharia florestal, para mim, satisfação, porque a gente tem dispersão de semente, combate a incêndios florestais, outras áreas de publicidade, áreas de comunicação. Então, assim, a área da educação, que é muito importante, aí tem o projeto do SINDAG e do IBRAVAG com as crianças nas escolas. Então, eu não falo praticamente todas as áreas. Eu tenho convicção em dizer que todas as áreas e todas as linhas é possível ou são possíveis pesquisar na área da aviação agrícola. É impressionante. E eu observo que, assim, existe um dito popular que a pessoa... Existem 3 tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que está ali no seu universo e só enxerga o que está literalmente em seu entorno. Tem aquela pessoa que vê até o horizonte. Mas eu acho que a pessoa que tem a melhor visão é aquilo que ela enxerga, aquilo que ela não está vendo, né? Isso que está acontecendo com a pesquisa com o setor. Eles estão enxergando o que não está, assim, que não está ao alcance dos olhos, mas muito além, né? Esse é o trabalho de vocês, tanto da aviação, de todos os setores que o permeiam, e assim com vocês, que é pesquisadores. Eu acho isso quem ganha é a sociedade, por simples. Sempre. Só um adendo. São percepções que a gente vai tendo à medida que eu entro mais no setor. O que eu percebo como pesquisadora, Cláudia? Eu acho que e Marília, né? Eu acho que é um relato interessante, porque para se voltarem mais para o setor e conseguirem admitir essa importância em todas as áreas. O setor aeroagrícola e a aviação agrícola em específico, né, de pulverização, que a gente tem em todas as nossas culturas, é tão ocupada, né, tem tanto trabalho, tem que conseguir produzir, conseguir com que a economia continue o seu ciclo, que o Brasil continue em primeiro lugar em várias áreas, que ela não tem tempo de difundir a pesquisa. Porque quando a gente pega as empresas investem pesado em pesquisa. Tanto é que teve aí o primeiro prêmio, foi com a Agroafetiva, né, fazendo pesquisa. E a gente tem, todas as empresas, sem exceção, têm que fazer pesquisa. Só que elas não têm tempo de fazer isso. E aí, mais uma vez, essa união ou inserção de um congresso científico dentro do Congresso de Aviação Agrícola... Espetacular. Nos dá a oportunidade de mostrar o que as empresas têm feito, né? Que às vezes a gente não tem acesso na academia, mas as empresas fazem isso, só que elas não têm tempo, o tempo delas é para cuidar da nossa economia do Brasil, assim, muito resumidamente, para não especificar toda a cadeia. E agora vem a academia aí, a gente como pesquisador, e com essa grata oportunidade, porque nos abraçam, o setor aeroagrícola me recepcionou muito bem, recepciona todos muito bem, que querem demonstrar o que o setor é sério e responsável, e vem aí o Congresso Científico para mostrar que as empresas fazem. Agora a gente tem que divulgar, difundir e mostrar para a sociedade que o que a gente tem tentado, que o setor tem tentado falar anos e anos e anos, já existe. O setor é sério, o setor é responsável, o setor trabalha direito, o setor é sustentável, né? É isso que a gente está tentando fazer, né? Contribuir mais um pouco para um setor que já é muito bem estruturado. Eu ia dizer que tem um outro aspecto importante assim, a lembrar do Congresso Científico,
que é a relação do setor com as universidades, com a academia. A gente tem observado que alguns formandos de agronomia não conhecem a aviação agrícola, né? Ou ouviram falar, existe, mas não fazem ideia o que acontece, né? Uhum. Então, essa questão de entrar na universidade oferecendo a possibilidade de participar do congresso científico é um gancho, né, que a gente tem muito importante, né, para que eles abram os olhos, né? Verdade. É uma forma de entrada, de abrir os olhos, de chamar a atenção da academia para a importância e tudo mais da aviação agrícola. Verdade. Então, é outro lado do congresso. Agora, a gente falou dos desafios que vocês têm agora, que a régua subiu muito, né? A gente tinha aí, teve 24 trabalhos inscritos e a gente precisa difundir ao máximo possível a divulgação do Congresso ainda mais e reforçar, né, o quanto isso é importante para todo mundo, né? Se você já tem assim uma expectativa, já existe uma linha de trabalho, um tema, ou é tema livre? Como é que é isso? Certo. O tema do Congresso, em geral, é um olhar para o futuro. Nós queremos trazer esse ano essas novas tecnologias, algumas nem tão novas mais, né, como inteligência artificial, nanotecnologia, carbono, esses assuntos a gente quer trazer para dentro do Congresso. E, obviamente, que esses assuntos também se refletem no Congresso Científico. Então, também são importantes. Mas o Congresso Científico, ele acaba girando normalmente em torno de tecnologia, sustentabilidade, né? Questões até administrativas, como a professora Maísa falou, nós tivemos alguns trabalhos ano passado nessa área de jurídica administrativa que foram muito interessantes, né? Então, esses são basicamente os temas. Eu acho que seria interessante, a título de ilustração aqui, nós temos uma premiação no Congresso Científico, né? Os 3 primeiros trabalhos recebem um valor em dinheiro, e ainda, além disso, nós temos um 4º premiado, que é uma menção honrosa, que esse ano vai ser uma menção honrosa inovação. Então, o Conselho vai sugerir, né, um dos trabalhos para receber esse prêmio. O ano passado, a menção honrosa foi sustentabilidade. E o trabalho vencedor foi extremamente interessante. Se a professora Maísa puder aí tomar uns minutinhos para explicar o que foi o trabalho, só para vocês terem uma ideia. Posso, rapidinho. O trabalho que ganhou menção honrosa é da pesquisadora Karine Lopes, da Universidade Federal de Jataí, foi a tese de doutorado, e ela trabalhou com uma cápsula biodegradável feita da cartela de ovo, né, já é um aproveitamento de resíduo, para recuperação de áreas degradadas em áreas de mineração, que são altamente contaminadas, e não tem recomendação de que o ser humano, não tem ser vivo que possa entrar por causa do perigo de contaminação. Por causa do mercúrio. Isso, exatamente. Tanto é que o teste dela foi para Mariana para ser feito, e essas cápsulas com a sementinha dentro, já com todos os insumos, é feito a dispersão via drone, porque a gente tem a dispersão de semente que a gente chama por lanço, ou então a gente tem que entrar e plantar essa muda quando a gente vai fazer recuperação de áreas degradadas. Nesse caso, o projeto dela trouxe a dispersão dessa semente, dessa cápsula, via drone, a sementinha dentro da cápsula, e uma coisa interessantíssima, ela desenvolveu essa cápsula, está patenteada porque não existia, por mais simples que possa parecer, é feita, né, da cartela de ovo e amido de milho, que é biodegradável também. E ela desenvolveu também, que é o mais interessante, um localizador dessa semente, que é implantada dentro da cápsula para saber quanto de chuva recebeu, quanto de luz recebeu, se algum animal pegou ou não e fez a dispersão, porque tem isso também. Então, ela consegue saber a localização exata por GPS, onde cada sementinha foi. Isso é maravilhoso. Interessantíssimo. Isso é maravilhoso. Esse trabalho realmente foi fantástico, né? Vocês percebem que uma coisa puxa a outra. Sim. Uma coisa leva a outra. Então, isso é maravilhoso. E esse tipo de
de tecnologia pode ser aplicado em outras áreas também, ou seja, vão sendo ajustadas, né, para outras circunstâncias também. Né? Aí, no caso, você falou dessas áreas degradadas pelo garimpo, que são realmente áreas muito complicadas, mas ela pode ser aplicada, por exemplo, em áreas que estão se desertificando de alguma forma, enfim. E olha a evolução, a melhoria que isso traz tudo. Isso muda até como é que fala? O microclima de uma região, gente. Isso é... Sim, exatamente. E com material reciclado ainda, né? Pois é. Você está fazendo um aproveitamento e já está criando uma... Sim, ela tem testado também outros materiais. Agora ela começou uma fase fora do doutorado, não quis fazer pós-doc, mas continua a pesquisa com outros materiais para trazer adaptação e oportunidades para quem não tem, por exemplo, cartela de ovo suficiente, eu não tenho acesso ao amido de milho, ela está trabalhando com amido de mandioca, amido de batata, amido de não sei de quê, e aí vai para ter essas oportunidades. E é interessante demais, Cláudio, e o setor tem muito. Esse ano tem uma inovação, então tem muitos trabalhos. E aí, eu vou dizer o seguinte, só nosso aqui da UNB, eu estou com 6 PIBICs, estou com 2 dissertações de mestrado, uma tese de doutorado, porque eu exijo que tenha, o setor é tão importante que eu exijo dos meus orientados que tenha pelo menos um capítulo ou um item de aviação agrícola. Perfeito. E tem também 2 TCCs, 2 na área de comunicação. Meu Deus, sobra tempo para alguma coisa, Marília? Sobra sim, ela está aqui com a gente agora, Nossa, né? é brincadeira, porque olha, isso a gente vê, a minha esposa, ela é professora e chega a época de TCC, ela fica quase louca, porque ela, além dela, é coordenadora também, né, dos TCCs da universidade, é bem complicado, da área de fisioterapia, mas é muito complicado. Então, veja bem, eu vou te dar um exemplo de como uma coisa evolui e pode ser, e vai se transformando. No início, as usinas que moem cana, né, aquele bagaço, que era chamado de bagacinho, aquilo lá era um subproduto, não tinha utilidade. Então, as usinas praticamente pagavam para você levar aquilo embora. Não tinha utilidade alguma. Hoje, aquilo lá gera energia. Aquilo vale ouro, né? Então, assim, vou fazer só um parênteses. Você citou aí a fisioterapia da sua esposa, né? O ano passado a gente teve um trabalho de um aluno da faculdade de fisioterapia que fez um estudo sobre a ergonomia do banco do avião, porque o piloto passa o dia inteiro sentado ali e fazendo manobra, não sei o que lá. Ele fez imagina, né? O aluno da faculdade de fisioterapia apresentou no Congresso Científico um trabalho sobre a ergonomia do banco e problemas que isso pudesse causar, fez pesquisa com pilotos e tudo mais, né? Só para a gente ter uma ideia do espectro aqui que a gente consegue levar, né? E o mais legal ainda, porque no Congresso você tem a oportunidade de apresentar isso aí para as empresas, para as fabricantes, né? Nós temos ali os mais importantes fabricantes de aeronaves do mundo estão ali, né? Então isso é muito importante, é de extrema importância. Como tudo isso se comunica, né? Todo esse universo se comunica. Eu fico muito feliz. Bom, Congresso, qual que é a data limite para que as pessoas façam essas apresentações desses trabalhos? Final de maio, né? Aí porque o processo é o seguinte, eles vão enviar, a gente tem lá no site do SINDAG as orientações, tá? Eles enviam os trabalhos, tem inclusive no regulamento, tem o formato que eles precisam enviar, né? Para ser uma coisa padronizada e poderem depois o conselho, né, poder comparar, enfim, ter, né, coisas semelhantes. Eles enviam o trabalho, o conselho vai olhar, todos avaliar, eventualmente vai sugerir algum ajuste, então a gente devolve depois para os autores, para que eles façam esse ajuste, né? E aí, então, depois eles vão fazer a apresentação oral no Congresso. Entendi. Né? Então, a avaliação é feita dessa forma, os avaliadores são o conselho científico, que é formado por N doutores, não, são 7, né? Mas que tem relação com a área, né? Tem engenheiro agrônomo, tem biólogo, tem engenheiro da área de mecanização, tem a professora Maísa, que é engenheira florestal, né? Então, ele forma um grupo bem
interessante aqui. Então, eles vão avaliar, né? Tem 5 critérios de avaliação que eles vão olhar, e ainda depois a questão da apresentação oral também, que também conta na avaliação final. Sim. É nos moldes de uma tese. Isso, seu Cláudio, deixa eu só pegar um gancho que a Marília falou e dar algumas dicas, vamos lá. Importante. Sem beneficiar ninguém, mas dando dicas para todo mundo, né? A primeira questão, todos podem, independentemente se está ou não numa universidade, numa academia, no instituto de pesquisa, se você tem uma pesquisa, se você tem resultados da aplicação dessa pesquisa, né, você pode, sem problema nenhum, submeter, se tiver alguma ligação com o setor, com a atividade. E aí a gente tem desde monitoramento, porque monitoramento, mapeamento, tudo faz parte dessa cadeia, né? Não é só a área de tecnologia de aplicação. A gente tem incêndios florestais, tem dispersão de sementes, tem a dispersão de sementes também para recuperação de áreas degradadas, para formação de pastagem. Temos repovoamento de rios e lagos, combate a incêndios, eu já falei. Então, a gente tem uma área muito ampla. Tecnologia de aplicação, que é a pulverização aérea, e tudo que afeta, ou tudo que proporciona e chega nessa atividade final pode ser submetido desde a área de educação, a área de comunicação, essa parte técnica. Em relação aos trabalhos, fiquem atentos e tenham cuidado, olhem bem o edital, para que venha nítido, claro, para que seja objetivo, e prestem bastante atenção na hora de colocar, de escrever esses resultados da pesquisa, para ficar claro para o que vocês têm aí para mostrar, qual é o resultado dessa pesquisa. É claro que é muito importante ter uma revisão bibliográfica robusta, né? Atualizado, o mais atualizado possível, ter uma boa introdução, ter uma descrição de uma metodologia que também seja bem pontual e bem nítida, porque depois a gente vai olhar essa metodologia para ver se foi aplicada nesses resultados. E aí os resultados muito bem claros, não precisa ser nada muito longo, mas que fique bem nítido para a gente, e sigam o edital à risca, tá, pessoal? Porque a gente vai fazer essa primeira análise. Caso seja necessário, a gente vai retornar com esses trabalhos para que vocês adequem de acordo com a nossa correção e voltem depois para ficar tudo certinho, que seja apresentado e publicado. Uma outra coisa, a apresentação faz parte da pontuação. Porque ano passado a gente teve bastante trabalho, só que nem todos conseguiram ir apresentar, tá? Então, um dos critérios de pontuação é a apresentação oral no Congresso. Acho que é isso, Marília, falei tudo? É isso. E ainda os 4 primeiros, ou seja, aqueles 13 mais o que ganhou a menção honrosa, eles são publicados ao longo do ano na revista Aviação Agrícola. A revista, ela não é uma revista científica, é um magazine, mas ela vai para muita gente. Então, é uma forma importantíssima de divulgação desses trabalhos. Como nós temos 4 edições por ano, são esses 4 trabalhos, então, um em cada edição, que são publicados nessa revista. E são revistas que a gente recebe e guarda, né? Porque ali o conteúdo é muito importante para você ser descartado. O conteúdo é atemporal, como a gente chama. Exatamente, atemporal. Ele tem artigos, ele tem entrevistas, tem os trabalhos, né? Bom, para os candidatos, onde eles podem se inscrever? Como é que a gente pode deixar aqui para que eles possam encaminhar esses trabalhos? No site do SINDAG, sindag.org.br. Entra lá em projetos, lá tem congresso científico, e ali você vai encontrar todas as orientações. Basicamente, é enviar por e-mail, conforme as instruções que vai ter lá no regulamento. Tá, E ali tem também o nosso contato, telefone, e-mail, pode fazer contato com a gente, tirar dúvidas sem problema nenhum. Perfeito. Bom, professora, eu fico feliz de saber que a turma está envolvida, engajada, né? E, Marília, o setor recebeu os pesquisadores assim de braços abertos,
dada a importância do trabalho que eles realizam, e eu, como sociedade, fico imensamente feliz em saber que eu vou tirar proveito de tudo isso que vocês estão conquistando, estão realizando. Então, parabéns às duas, né, pelo envolvimento, pela visão e pelo trabalho árduo em prol de uma sociedade como um todo, e não apenas de um setor. Nós aqui agradecemos, né? Agradecemos o espaço. Lembrando que o Congresso, então, como já falamos antes, dia 19 a 21 de agosto, vocês podem consultar todas as informações, inclusive as inscrições estão abertas para o Congresso, no site congressoavag.org.br, congressoavag.org.br, lá vocês têm tudo sobre o Congresso. Tá? Eu vou deixar aqui depois, né, tudo no descritivo do vídeo, para que vocês possam entrar em contato, tanto para as inscrições, né, dos trabalhos e as informações, quanto para as inscrições para o Congresso. Agora, Congresso que vem com muitas novidades, gente. O Congresso esse ano, ele parece que não tinha jeito, mas sempre tem jeito, e eles conseguem trazer novidades. Vai estar lá, eu falei agora há pouco do Pelican, ele estará lá, fará demonstrações, juntamente com outras demonstrações que nós teremos lá. Congresso que é o maior evento do mundo nesse setor e vem crescendo a cada ano, visto que o número de aeronaves no Brasil também vem crescendo, encostando aí no líder mundial aí em aeronaves, que é os Estados Unidos. E logo, logo, dada o quanto nós podemos crescer, quanto o setor pode crescer, logo, logo nós estaremos alcançando o primeiro lugar aí. E hoje o Brasil é visto como a menina dos olhos do setor, tanto é que todos estão investindo muito. Só acredito que só não produzem aqui, dadas as circunstâncias tributárias que o Brasil enfrenta e faz os empresários enfrentarem, mas se fosse diferente, estariam sendo produzidas aeronaves aqui que hoje são importadas. Meninas, olha, muito obrigado pelo espaço que vocês abriram aqui para a gente fazer o lançamento do Congresso Científico, e eu desejo, assim, o maior sucesso do mundo. Essa meta aí de 24 que foi alcançada no ano passado, vai ser fichinha perto do que vocês vão alcançar esse ano, tenho certeza. Tomara, se Deus quiser. A gente espera que todos, né, foi um trabalho do SINDAG e Ibravag no decorrer do ano, o contato com as universidades. Então, a gente espera, assim, que nós tenhamos muitos trabalhos submetidos. A comissão, né, o conselho científico está ansioso para ver trabalhos, ver novidades, ver essas inovações. E, Cláudio, está encerrando, eu gostaria de agradecer, eu sou suspeita por falar, eu sou sua fã, admiro muito o seu trabalho. Você é uma das pessoas que, para mim, tanto você quanto a Marília, que representam o setor pela forma que eu fui abraçada. Então, vocês são muito receptivos, são pessoas admiráveis, agradáveis, profissionais competentíssimos. Então, eu só tenho a agradecer como pesquisadora, e falo em nome da academia, falo em nome da UNB, né? A gente agradece demais a receptividade, tudo que vocês estão fazendo, tudo que o setor faz pelo nosso país, tudo que o setor faz pela sociedade, que o setor é a base da nossa economia. Muito obrigada, muito feliz de ouvir essas suas palavras, até me sinto muito lisonjeado. Mas sabe, professora, aqui a gente dá espaço para profissionais que estão realmente comprometidos, não só com a sua atividade, mas vai muito além disso. Eu sempre digo, o trabalho bem feito, quando ele é feito por paixão, dedicação e competência, ele é para a comunidade, ele é para todos nós. Então, não tem como não dar esse espaço, não tem como receber bem vocês, porque é esse a razão, o motivo de tudo. Então, o espaço aqui estará sempre aberto para pessoas como vocês, sempre aberto para profissionais, para essa atividade que eu não canso de elogiar, não é pela paixão que eu tenho. Está visto ali um air tractor ali em cima, mas é pelo trabalho que realizam, e que isso me traz a certeza de que vai ter um alimento ali disponível para mim, para que eu possa fazer a minha refeição juntamente com a minha família, pelo menos 3 vezes. Então, aos produtores e aos setores que possibilitam que esse alimento seja produzido com qualidade, em quantidade, não só para os brasileiros, mas também mundo afora. Então, muito obrigado a vocês duas.
Muito obrigada a você, Cláudio, também por todo o espaço, por toda a divulgação que a gente sempre consegue fazer aqui de forma muito positiva. Tá bom. Bom, gente, então, olha, vocês acompanharam as dicas aí da professora Maísa com relação ao conteúdo, como tratar esse trabalho. Vocês viram aqui as dicas e os prazos também que a Marília passou para a entrega desse trabalho, que vai até o final de maio. Portanto, se atentem e se apressem, corram, façam a inscrição do trabalho de vocês. O site está aqui, estou deixando aqui na tela para vocês. E tiver alguma dúvida, entre em contato com o pessoal do SINDAG, o pessoal da Universidade de Brasília. Procurem informação, assim vocês levarão o trabalho para toda a comunidade e também estarão concorrendo a esses prêmios, né? O prêmio é simbólico, mas a divulgação é espetacular. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, gente. Bem, pessoal, e chegamos ao final aí de mais uma Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto. Vocês viram aí as dicas da professora Maísa com relação ao conteúdo dos trabalhos, né? E também a informação da Marília com relação ao prazo final para a inscrição, que é no final do mês de maio. Então, vou deixar aqui o site onde vocês possam fazer as inscrições, né? E também os contatos para que vocês possam tirar as dúvidas aí, certo? E se você chegou até aqui no vídeo, é muito importante que vocês nos sigam aí nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, que você se inscreva, ative o sininho, curte, comente, compartilhe o nosso conteúdo e assim como nas outras redes também, tá certo? Pessoal, até o próximo Hora da Prosa. Hora da Prosa.